Olá a todos aí, sejam bem-vindos ao canal A Resistência. E gostaríamos hoje de fazer um vídeo diferente, né, dos vídeos habituais que estamos normalmente postando no nosso canal. Infelizmente eu peço desculpas pela frequência de vídeos baixa, né, porque realmente não estamos tendo tempo para estudar e para produzir novos vídeos. Então eu acho que essa é uma maneira de conseguirmos passar algumas informações para frente, né, de forma mais rápida. Vai ser um vídeo, né, de modo como se fosse uma conversa, né, um diálogo entre mim e vocês, né, entre nós aqui do canal, na verdade, que eu gostaria que vocês tivessem esse sentimento, né, de fazerem parte do canal. Inclusive, se vocês quiserem mandar dicas a respeito de vídeos ou matérias que gostariam que nós passássemos aqui no nosso canal. Então, gostaríamos de fazer um vídeo aqui rápido, né? Talvez não seja muito rápido, mas que vocês possam compreender, né, de certa forma, a mensagem que queremos passar nesse vídeo. Então a gente consegue ver aqui, né, os dois candidatos que estão disputando a presidência do Brasil. Acho que ambos, tanto nós aqui do canal, quanto vocês, quanto a grande maioria, já tem uma noção de quem será o vencedor, né, nesse embate. Do lado esquerdo aí, né, infelizmente tá invertido, mas do lado esquerdo aqui tá o Bolsonaro e do lado direito tá o Lula, né. Então, basicamente, o que eu quero mostrar, né, nessa imagem que eu fiz aqui, né, são dois embates, né, mas eles estão sendo, né, se vocês conseguem ver, eles estão sendo manipulados, ó. Estão sendo manipulados por essas linhas que desaparecem, né, são linhas ocultas, né. Na verdade, isso representa que eles são, posso dizer, como marionetes, mas vejam o nosso vídeo até o final para compreenderem, né. E então, basicamente é isso aqui, ó. Alguém os controla. Assim como está na escritura, né? Na escritura diz que as autoridades têm acima delas outras autoridades ocultas que as extorquem. E acima dessas autoridades existem outras autoridades que também as extorquem. É esse o contexto do nosso vídeo. E acima dessas autoridades que são ocultas, que a gente não enxerga, que a gente não vê, você pode ver que elas estão em volta das sombras e apenas as mãos estão controlando, né? Mas essa autoridade oculta, ela ainda se submete a outra autoridade. E essa autoridade, seja da vontade delas ou não, são controladas pelo Criador. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Independente do vencedor aí, nós temos que ter em mente de que um desses aqui foram colocados pelo Criador, seja para juízo ou seja para prosperidade. Embora sabemos que o tempo que está por vir, embora seja pregoado em várias denominações, que estamos vendo, vai vir um período de fartura, mas olhando e vendo a realidade, a gente pode notar que estão vindo tempos difíceis aí, e a gente não deve esconder isso. Não podemos esconder que os tempos difíceis estão chegando, né? Dessa forma seremos omissos. E assim como está nas escrituras, os omissos não herdarão o reino dos céus. Mas aqui vamos passar aqui para um vídeo aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, que acho que vai abrir um pouco os olhos de vocês, né, a respeito desse tal governo oculto, né, a respeito do vencedor das eleições. Vamos aqui pro YouTube aqui, ó. Tava analisando aqui, a gente não vai ver o vídeo todo, né? A gente vai ver algumas partes, mas que a gente possa... Bom, esse vídeo aqui é uma entrevista que foi feita com o ex-presidente Lula, tá? Nós não temos partido, eu quero deixar claro isso, que para nós o único e soberano é o Criador, entendeu? É assim que a gente vê aqui nesse canal. O título do vídeo é Eleições Brasileiras, né? A revista The Economist entrevista o Lula, né? Aqui a gente pode ver, ó, quando foi postado esse vídeo. Ó, 30 de setembro de 2022. É interessante aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar a capa desse vídeo antes da gente ver o
Aqui, ó. Olha, a capa desse vídeo é, ó, The Man Taking on Bolsonaro. Vamos aqui no Google Tradutor, para que vocês não fiquem só nas minhas palavras, né? Então eu aconselho vocês a fazerem isso. É uma coisa assim, realmente para... Se você tem dúvida, não custa nada você ir buscar, né? Então aqui, ó. The Man Taking on Bolsonaro. Aí. Ó. Taking on Bolsonaro, né? Vamos alterar aqui. Em inglês. O homem enfrentando o Bolsonaro, né? O homem que vai enfrentar o Bolsonaro, né? Tá querendo dizer que... já estão deixando claro, né? De que ele é o preferido, né? Da elite. Né, que ele é o escolhido dessa vez, né? Mas então vamos aqui para o vídeo, né? Então esse vídeo aqui, né, eu vou esperar esse vídeo ele foi postado no dia 30 de setembro de 2022, né? São 2 dias antes, né? Acho que 2 dias antes das eleições, né? Do primeiro turno. São 2 dias antes do primeiro turno, né? Eles já estavam fazendo uma entrevista aqui com o homem que enfrentaria o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro é o mal. Não que ele seja bonzinho, mas... entre o ruim e o pior, né? Preferimos o ruim, é óbvio. Quem que vai preferir o pior? Né? E acho que todo mundo já sabe quem é o pior, né? Ajeitar aqui. Vamos aqui para o vídeo, né? During his 4 years in office, Brazilian President Jair Bolsonaro has sowed division, undermined democracy, and incited violence. But it's his O que eles na matéria estão querendo dizer é que o governo Bolsonaro, né? Ele incita, né? O Bolsonaro acaba incitando a violência, né? Através do governo dele. É o que eles estão tentando passar na matéria. Né? Então vamos aqui mais pra frente, né? A verdade nua e crua é que nós estamos vivendo um clima de violência que a gente não tinha hábito de viver aqui no Brasil. Bom, então o que eles estão querendo dizer é que depois do governo Bolsonaro, o país se tornou mais violento, né? O que eles estão querendo é o que eles estão tentando passar através dessa entrevista, né? E que o Lula seria uma das não, né? Ele é o escolhido pela elite para se sentar na cadeira. A verdade é essa, a gente vai já observar isso. Mas ele é um dos escolhidos, né? Tem sido uma campanha muito tensa, inclusive uma campanha marcada pela violência e por mortes. Isso, quão preocupada está sobre a campanha e o que poderia acontecer depois da eleição? Isso não tem precedente na história do Brasil. Bom, a pergunta que ela fez sendo o governo tendo incitado a violência nas pessoas, né? É claro que isso daí inclui a pauta que eles mais odeiam, que é o porte, né? A posse de arma de fogo. O que acontece? Eles estão querendo dizer que após, né, o resultado das eleições, veja só, após os resultados das eleições, o que poderia acontecer, né? O que poderia acontecer sabendo que os eleitores, né, do Bolsonaro são violentos? Né? E aí ele vai responder essa pergunta aí, né? Brasil. Isso começou com a violência das pessoas ligadas ao Bolsonaro, incitamento à violência, um pouco parecido com o que o Trump fazia nos Estados Unidos. A verdade nua e crua é que nós estamos vivendo um clima de violência que a gente não tinha hábito de viver aqui no Brasil. Sabe, a gente quer fazer uma campanha e tentar, durante o processo de campanha, politizar a sociedade brasileira, que ela fique mais bem informada, que ela fique
melhor sabendo das coisas que nós queremos fazer para o Brasil. Veja bem, aí ele diz, né, que as pessoas ligadas ao presidente, né, ao atual presidente, elas são violentas, né, através do governo dele, essa violência ficou maior, né, e, bom, o que acontece? Que ele disse que não via esse tipo de violência nos governos, né, anteriores, até porque os governos anteriores eram do partido dele, mas a gente não via. Vamos ser sinceros, vamos recordar um pouco o passado e se lembrar. Não tinha violência como existe hoje no país. De certa forma, por política, não. Né? E por esse lado, ele tá certo. Né? Por política, a gente não via essa violência, né? A respeito da política. Mas não só víamos a violência sendo cometida, como tínhamos que nos calar, né? Porque os ideais, né, do qual partido que ele representa defendem que o cidadão que se torna um criminoso, ele é vítima, né? Era isso que se apregoava no governo dele. Inclusive, né, surgiu o Bolsa Presídio, né, que era uma ajuda que ele dava para a família do meliante, né, que cometeu o crime e foi preso. Né, a gente se lembra disso, né? Nós não podemos esquecer do passado, assim como dizem Eclesiastes, nada de novo existe neste mundo, tudo se repete. Aquele que não conhece o passado, cai de novo na armadilha, né? Não exatamente com essas palavras, pelo amor de Deus, não digam coisa que eu não disse, tá? Peço que tenham um pouco de paciência, né? Mas a gente vai aprimorando a nossa maneira de conversar ao longo do vídeo, ao longo dos vídeos que estamos prestes a fazer. Então ele diz que no governo, né, principalmente nos governos anteriores, né, não se tinha esse tipo de violência. Até porque a violência ela era mascarada através, né, desse vitimismo, né? De que um criminoso, ele só é criminoso porque ele é vítima da sociedade, né? Ele não teve oportunidade na vida. No governo dele era apregoado isso. E ele fala também a respeito da informação, né? De que eles devem assegurar que tipo de informação o povo terá, né? Ou seja, deixando bem claro que também uma das pautas dele, né, e ele não esconde de ninguém, que é a regulamentação da informação, né? Que a gente pode ver aí que está acontecendo várias censuras, né, até mesmo na grande mídia essa semana, né? Que o canal, como é o nome? Jovem Pan, né? Até o canal Jovem Pan foi censurado, né? Pelo Alexandre de Moraes. E a gente vê que isso de certa forma, o que ele está querendo dizer, embora ele esteja com essa aparência, né, de como se estivesse chateado com o que está acontecendo. A gente tem que ter em mente de que, sim, realmente todos eles são atores, né, políticos, a verdade é essa. Eles tentam te convencer de que eles são os melhores, quando na verdade o melhor mesmo é só o Criador e em segundo lugar o Messias. Por isso que eu contendo essa violência, acho que a justiça eleitoral e a classe política tem que ficar de olho, porque se a gente não tomar cuidado agora, ou seja, a gente pode, ao invés de ter uma eleição, ter uma demonstração de canibalismo, sabe? Canibalismo, ou seja, que a gente não conhecia. Eu sinceramente acho que a sociedade brasileira tem que ficar muito atenta para que a gente veja quem é que está fazendo violência, por que está fazendo violência, quem é que está colocando a democracia brasileira em risco. Então ele diz assim que não tem como se ter noção do que vai acontecer, mas que a respeito desse a gente, né, o que ele quis dizer é que eles têm que estar de olho para que não ocorra, né, de certa forma, um levante, né, uma insurreição, né, do povo a respeito assim da violência, né? E você pode acreditar que, olhando as coisas como estão, com certeza se não, né, a gente já está vendo aqui claramente de que quem vai ser o presidente, né? Porque a gente não viu uma entrevista dessa falando a respeito, né, do presidente, nem dando a opção dele se defender, né? Não fizeram uma entrevista com ele. Então, assim, sendo a mídia, ela deveria, já que ela entrou
nesse assunto, ela deveria pegar os dois lados, né? Ela deveria pegar os dois lados e questioná-lo, né? Nos dois lados também, né? Assim como ela está fazendo aqui com o Lula, ela deveria fazer com o Bolsonaro, né? Ela ou outro, né? Participante da mesma revista, né? Mas a gente não vê isso. E a gente vê também na própria timeline aqui da The Economist que eles fizeram isso, eles fizeram a mesma coisa com o presidente, né? O atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Fizeram a mesma coisa com ele antes das eleições, né? De 2020. As eleições, eu não lembro de quando foi, me perdoem, né? Mas se a gente encontrar aqui, a gente vai colocar para mostrar a data, né? E então é isso, vamos prosseguir aqui. Tem uma pergunta que eu escuto mais de que qualquer outra. Como a gente pode confiar num governo num partido que participou através dos membros dos partidos ou também de aliados num esquema de corrupção do tamanho da Lava Jato? O senhor aceita que o partido e seus aliados erraram? Deve pedir desculpa ao povo? Uma coisa, combater a corrupção é uma coisa que o PT fez como ninguém, inclusive para punir pessoas do PT que cometeram erro. O PT já cansou de pedir desculpa pelos erros do PT. O que o PT faz, na verdade, é garantir que as pessoas que cometeram erros sejam investigadas, que exista a presunção de inocência e, se culpadas, as pessoas são condenadas. Esse é o papel de um partido político. O que eu lamento da Lava Jato é que a Lava Jato resolveu sair do processo de combate à corrupção para o processo de combate político, pois eu me considero inocente. Né? Para nós sempre nos consideramos inocentes, né? A verdade é essa. Muito inocente. E eu acho que, se eu ganhar as eleições, as pessoas podem ficar tranquilas que a gente vai continuar muito rígido para apurar qualquer denúncia de corrupção. Vamos para a economia. Eu pretendo, logo na primeira semana, fazer uma reunião com os governadores e fazer um levantamento de quais as obras de infraestrutura, prioritárias de cada estado, para a gente poder criar uma pactuação entre o governo federal e o governo estaduais para a gente dinamizar a economia. O BNDES, que vai voltar a ser um banco de desenvolvimento. O Banco do Brasil vai voltar a incentivar pequeno e médio produto rural e pequenas e médias empresas. A Caixa Econômica vai voltar a investir em saneamento básico e nós vamos voltar a construir milhões de casa nesse país. Ou seja... Bom, então, a respeito disso, sim, como ele disse, né, na primeira semana de governo dele, ele pretende, né, pôr em pauta todos os projetos, né, e assim, olhando, temos que ser realista, né, olhando para o cenário atual, olhando para o tempo em que ele esteve, né, se a gente se lembrar lá o que aconteceu, por que o país cresceu tanto naquele tempo, né, e eu acho que não é mais de segredo de ninguém de que ele pegou muito dinheiro emprestado, né, com o Banco Mundial, né? Inclusive foi esses empréstimos que endividaram a nação, né? Mais do que ela já havia sido endividada. O presidente, ele faz todos os acordos dele e quando ele sai, os acordos continuam valendo, né? A gente tem que ser realista, né? E a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que compreender isso. Então, eu não duvido que ele vá fazer isso. E inclusive é por essas coisas que ele fez no governo dele que as pessoas que votaram, né, no caso, no primeiro turno e voltaram a votar nele. Então ela vai se lembrar do tempo em que tinha casa, conseguia sustentar a família dela. No tempo do PT. E isso é muito difícil a gente colocar na cabeça dessas pessoas. Principalmente porque a mídia faz um trabalho totalmente oposto, né? Ou seja, então a economia vai voltar a funcionar, que a nossa prioridade zero é fazer com que o brasileiro não passe fome. Tá vendo? E assim, olhando, se a gente não tiver, pelo menos eu não sou assim, mas nós aqui do canal, né? Espero que não, né?
que vocês que estejam assistindo não seja assim, mas que olhem pra cara deles e sinta ódio, né? O ódio não é uma coisa boa. Mas olhando assim, daí fala, poxa, eu queria que esse cara fosse meu presidente, se a gente não conhecesse, né? Realmente como eles trabalham, né? Porque as palavras de um político é exatamente isso, ela quer te convencer, né? Isso se chama persuasão, né? É como um vendedor, né, que tenta te vender algo, você acha que você precisa, mas na verdade você não precisa. E é exatamente isso que os políticos fazem. Eles estão, de certa forma, te persuadindo, né, a votar neles. A minha prioridade zero é garantir que todo mundo tome café, almoce e jante todo santo dia. Essa é a minha prioridade. Fazer com que os pobres sejam menos pobres. Que as pessoas possam viver dignamente, sabe, como pessoas pobres. E uma das coisas elementares é a gente garantir comida, a gente tem que garantir surgimento de oportunidade de emprego, e isso vem na área da construção civil, que é uma área que gera muito desemprego, que é, sabe, a questão da habitação, a questão do saneamento básico, rodovia, ferrovia, que o Brasil precisa muito. O Brasil tem muita coisa para fazer. E ele finaliza, né, com o que a gente acabou de dizer, né, a respeito da comida, né, a respeito ele pega nesse pessoal que ele é mais humilde, né, que tá passando por necessidade. A gente sempre sabe que em todos os lugares tem pessoas passando necessidade, inclusive neste período, né, que a gente tá se encontrando. Se a gente for olhar as notícias dos outros países, estão enfrentando uma seca, estão enfrentando escassez de alimento. E o nosso país, né, que é abençoado sim pelo Criador, o nosso país ainda encontra, né, de certa forma, fartura, né, consegue mandar para fora do país o alimento, embora esteja caro, né, esteja muito caro mesmo, realmente, mas o nosso país ele tem fartura, mas ainda assim tendo fartura, tem muitas pessoas que estão passando necessidade, né? E a gente já fez um vídeo, né? É um vídeo pequeno, a gente tá falando a respeito da necessidade de se temer, né? O Criador, né? Que ele, nos momentos de necessidade, se estivermos com ele, ele vai nos suprir, sim. Se estivermos firmes, né? Foi a respeito do auxílio emergencial, né? Então era o único auxílio emergencial que a gente necessitava, era realmente o Criador e o Messias, né? Mas sim, as pessoas que são mais humildes, né? O pessoal do Nordeste, que moram nos interiores do Nordeste, muitas vezes eles têm que andar muito tempo, né, para pegar água, não tem emprego, é difícil, às vezes muitas dessas pessoas não têm realmente café da manhã, né? Não tem almoço, às vezes não tem uma refeição no dia, né? Aí você dizer para essa pessoa, né, porque ela só vê como está agora e se lembra do passado como era. Ela não entende que foi um endividamento feito ao longo do tempo. Então, claro que ela vai, não, eu vou escolher o cara que no tempo dele eu tinha arroz, feijão, eu tinha um pão, eu tinha um café para tomar, eu tinha uma bolacha, né? E coisa que ela não tem hoje, mas ela liga isso ao governo. Não que o governo não tenha culpa, é óbvio que o governo tem culpa e fez muitas decisões erradas. Então ela vai ver isso, ela vai ver a situação que ela tinha num tal governo e a situação que ela tem hoje. E ela pensa no interior dela que a melhor escolha dela é essa. Não é que ela tá falando que ela é burra. Como eu vi muitas pessoas no meu dia a dia, né? Eu trabalho no mercado. O Criador me abençoou no mercado, inclusive no tempo da pandemia. Foi isso que salvou a minha casa, né? Então, eu vi isso acontecer no primeiro turno. Eu vi muitas pessoas com ódio, realmente. Eu vi pessoas que quase chegaram a brigar umas com as outras por causa de política, né? Eu vi muitas pessoas com ódio dizendo assim, o pessoal, né? Me perdoem, né? Se você for do Nordeste, esse não é o meu pensamento. Mas assim, o pessoal do Nordeste é um bando de burro. Eu ouvi isso. Porque eles foram escolher aquele ladrão. Como eles são burros. São muito burros. Eu ouvi isso todos os dias depois do primeiro turno. E imagina o medo que essas pessoas devem ficar. Realmente, nesse ponto,
a matéria aqui tá correta. Realmente tem pessoas violentas. Mas o que eles não disseram é que tem pessoas violentas dos dois lados. Tem ativismo dos dois lados. E nós que compartilhamos da mesma fé, né? Somos cristãos, seja desigrejado, seja católico, seja evangélico, seja o que for, seja qual denominação estiver, temos que se unir e adorar o Criador. O intuito desse vídeo é mostrar que eles já escolheram alguém. O sistema já escolheu um candidato, já escolheu quem vai ganhar. Aí é onde entra, né, o que eu também já ouvi, que se o Lula ganhar, é o que diz, né, o pessoal que está à minha volta, né? Se o Lula ganhar, nós estamos perdidos. Se o Lula ganhar, ele vai perseguir a igreja. Eu já ouvi. Se o Lula ganhar, vai destruir a família. Se o Lula ganhar, nós vamos passar fome. Eles estão certos? Infelizmente estão certos. E se o Bolsonaro ganhar? Ninguém fala, né? Então. Se o Bolsonaro ganhar, a gente vai passar fome também. Porque a fome é profético. A doença é profético. E a guerra é profético. A nossa confiança deve ser inteiramente ao Criador e ao seu Filho, Yahushua HaMashiach, cujas pessoas conhecem como Jesus Cristo. Essas são as nossas bases de confiança. Vamos ver aqui agora um texto aqui que... Vamos ver se eu encontro esse texto aqui rapidinho. Aqui, ó. Então aqui é obediência às autoridades, olha. É claro que a gente tem que ter em mente, né, que toda autoridade ela é instituída sim pelo Criador, né? Mas vamos ler o texto e depois a gente explica, né? Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão do Criador. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que o Criador ordenou. E os que agem deste modo são condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço do Criador, para bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Agora aqui, ó. Elas estão a serviço do Criador e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo do Criador, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. O que isso quer dizer? Toda a governança, né, do nosso país, embora ela seja assim controlada por entidades malignas, é o Criador que determina se ela vai para lá ou não. Embora sejam os malignos que queiram colocar ele lá, o Criador permite, né? O Criador determina. E toda autoridade é estabelecida pelo Criador, seja para juízo ou seja para prosperidade. Temos que ser sujeitos à autoridade até que essa autoridade não interfira na nossa liberdade da crença, na lei do Criador. A lei do Criador é válida, sim. Ela é válida. Para ficar gravada na nossa mente, o Messias colocou essa lei de duas formas. Ama ao Criador de todo o seu coração. Se você ama o Criador de todo o seu coração, você faz a vontade do Criador. E a vontade do Criador você só conhece quando você lê as Escrituras. E o próximo é: ame ao próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Você sabe o que significa isso? Você consegue
Veja bem, você consegue amar aquele irmão que votou no Lula? Ou você sente ódio dele? Porque agora você vai estar perdido se ele ganhar. Como as pessoas dizem, se o Lula ganhar, a gente vai ser perseguido. Se o Lula ganhar, as nossas famílias vão ser destruídas. Mas o que você vê pela escritura? Pela escritura a gente vê que o povo só voltava para o Criador quando eles estavam sendo perseguidos, quando estavam sendo destruídos, quando estavam sendo massacrados. Aí eles lembravam do Criador. E aí? Eu pergunto para você. Você realmente está com o Criador? Você deposita sua fé no Criador verdadeiramente? Você acha que você vai estar perdido se o Lula ganhar? Ou se o Lula ganhar, independente, vão ter aflições, sim, óbvio. Dos dois lados teriam aflições, porque é profético. O mundo inteiro está passando por necessidade, por escassez, principalmente de alimento. E o Brasil vai passar também. Mas o Criador protege aqueles que são justos, que fazem a sua vontade. E as nossas boas obras perante os nossos irmãos, né? Sejam eles, como as pessoas dizem, petistas ou bolsonaristas. Temos que amar ambos, porque são os nossos irmãos. No dia do julgamento, nenhum presidente vai falar por você. No dia do julgamento, perante o trono do Criador e pelo trono do Messias, ninguém vai falar por você. E o que você vai dizer? Ah, mas é porque ele votou em tal fulano. O ódio contra os nossos irmãos não deve haver. São nossos irmãos independentes da escolha deles. Eles já escolheram alguém para vencer. Nós não devemos confiar no homem. É o Criador que decide por nós, pelas nossas vidas. É isso. Eu peço desculpa se eu me alonguei muito nesse vídeo, se eu falei muitas coisas que não deram para compreender. Espero que possamos melhorar, né, a nossa forma de falar com vocês, que possamos abrir os olhos de vocês através desses pequenos vídeos, ou não tão pequenos assim, mas que a mensagem que a gente quer passar neste vídeo é essa. Basicamente, você pode ignorar todo o resto do vídeo, mas essa mensagem tem que estar na sua mente e no seu coração. Você tem que amar os seus irmãos, independentes em quem eles votar. Você não deve odiá-los. Por exemplo, o Bolsonaro, ele tá alinhado com a nossa ética, ele tá alinhado com a nossa ética. Mas a gente não deve confiar cegamente nele, como as pessoas estão fazendo, dizendo, se ele não ganhar, a gente tá perdido. Errado. A gente tá perdido se a gente não tiver comunhão com o Criador. E aí o mal recai sobre nós. Aí a gente vai ser perseguido, a gente vai ser massacrado. Mas a gente volta pro Criador, porque é só nesse momento que a gente se lembra do Criador. Quando a gente está sendo destruído e sofrendo. E que muitos se arrependam, né? Muitos se arrependam e voltem verdadeiramente para o Criador. Que todos nós possamos estar juntos no dia do julgamento e que possamos estar limpos perante os homens. Porque perante o Criador a gente nunca vai estar limpo. Porque mesmo, como diz as Escrituras, ainda que a gente se lavasse com muito sabão, ele ainda poderia ver a mancha do nosso pecado. Então, que a gente tenha um coração puro perante os nossos irmãos, que não tenhamos ódios daqueles que não têm o mesmo conhecimento que a gente. O intuito dessa autoridade, que quer ir contra as leis do Criador, é justamente esse: fazer com que a gente se arrependa e volte para o Criador, porque Ele é o único que pode nos proteger e é o único a que nós devemos a nossa inteira confiança, honra e glória. É isso. Bom, é isso que eu queria dizer. Que vocês possam relevar, né, todo a minha repetição, né, de palavras, que possamos abrir mais e perdermos essa timidez de falar, né. Já faz um tempo que a gente quer fazer lives e a gente tem um pouco de receio, porque a gente tem que treinar isso. Que tu possa
nos desculpar de certa forma. Que o Criador possa abençoar cada um de vocês. E agradeço ao Criador, né, pela essa oportunidade. E agradeço a vocês por ver esse vídeo. E que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.